Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Clínica Gastros. Hoje nós vamos convidar a nossa querida Rosângela Hantke, que vai nos falar sobre a experiência dela com a cirurgia bariátrica. Ela já vai entrar daqui a pouquinho. Rosângela, você tá aí já? Mais um momentinho que a gente já está fazendo a conexão com a Rosângela. Oiê, Oi, Rosângela, tudo bem? tudo bom? E você, Paulo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Nossa querida Eu que Rosângela agradeço. Hunt, né, que está conosco hoje, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Hunt? Eu que agradeço, é uma honra. Também. Então, eu sou o Paulo, sou um dos psicólogos da Clínica Gastros. A nossa equipe sempre procura dar suporte para os pacientes que estão passando pela questão da cirurgia bariátrica. E hoje eu convidei a Rosângela justamente porque, desde que eu a conheço, ela tem sido uma paciente bastante dedicada ao processo. Eu vejo ela sempre procurando estimular os pacientes que chegam nas nossas redes sociais, procurando ajudar a esclarecer dúvidas, incentivando com o exemplo dela. E ela foi uma paciente que sempre procurou fazer o seu melhor para poder usufruir dos benefícios da cirurgia bariátrica, né? Por isso que eu convidei ela para estar conosco no dia de hoje, nessa live. Vocês que estão nos assistindo podem ficar à vontade para fazerem perguntas, colocações. A gente, na medida do possível, vai respondê-las também, tá bom? Bem, então, queria primeiro que a Rosângela falasse um pouquinho dela, como é que ela chegou na cirurgia bariátrica, como é que foi o antes da cirurgia. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. A gente vai fazer em etapas, né? Mas eu queria primeiro que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, como é que foi a sua experiência o antes, né, da cirurgia bariátrica. Eu brinco, eu falo que eu sou o alecrim dourado da bariátrica, né? Que graças a Deus comigo deu tudo certo desde o início até hoje. Faz 4 anos que eu fiz a cirurgia, eu fiz em 2018. E eu sempre tive um peso de acordo com a altura e tal. Aí em 97 eu tive uma sucessão de perdas, assim, perda financeira, emocional, profissional, familiar, tudo junto. E nesse período aí eu engordei em 6 meses 40 quilos. Poxa, E foi radical, assim. então, assim, você sente que as questões emocionais também auxiliaram no ganho de peso, Rosângela, assim, né? Sim, 100%, né? 100%. É isso que eu ia até falar, né? Porque aí, quando eu engordei tudo isso, eu ficava buscando muita ajuda de fora para dentro. Eu ia em clínica de estética, eu fazia tratamento disso, tomava remédio para emagrecer, mil coisas, me matava em academia. Só que eu fui perceber isso muitos anos depois, que o processo deveria ser ao contrário, deveria ser de dentro para fora. Mas para eu chegar aí, eu precisei detonar minha coluna, meu joelho, autoestima, um monte de coisa foi embora, né? E a minha mãe, em 2015, ela faleceu em decorrência de uma colocação de prótese no joelho, aí deu umas intercorrências e depois de 6 meses ela teve um infarto fulminante, né? E eu estava indo no mesmo processo que ela. Meu joelho já não aguentava mais o meu peso, né? Eu era bem gordinha mesmo. Só que é aquilo, todo mundo te fala, ah, é tão bonitinha, né? Aquela gordinha bonitinha. Mas eu tava muito judiada, assim. E aí eu fui num ortopedista, que inclusive é muito amigo do Dr. Gustavo, e eu tinha ido nesse ortopedista, e ele chegou lá e ele falou, ah, Rosângela, se você não emagrecer, você não vai mais andar, você vai ter que colocar uma prótese. E eu comecei a chorar que nem uma louca dentro do consultório. E ele falou, calma, não tô te dando o diagnóstico de um câncer, de alguma coisa terminal, é só uma prótese. Só que aí veio um filme na minha cabeça, né? E aí ele falou assim, mas peraí que eu já vou resolver isso agora. Ligou pro Dr. Gustavo na minha frente. Ele falou, você tem como encaixar uma paciente minha aí na sua agenda hoje? Tem. Aí eu cheguei, o Dr. Gustavo falou assim pra mim, ué, mas você tem IMC, já pode fazer uma bariátrica.
Eu nunca nem tinha, a gente ouvia assim, muito remotamente. Eu imaginava que tinha que cortar toda a barriga. Eu já associei à morte, né? A gente já associa assim que é algo, aquela crença, meu Deus, vai tirar um órgão de mim. É um monte de coisa, né? Tanto é que eu não contei para absolutamente ninguém. É, nesse processo você acaba perdendo os amigos mesmo, porque é uma coisa sua, era uma coisa minha, eu não queria interferência de ninguém, né? E aí o doutor Gustavo falou, não, vamos fazer a cirurgia e tua vida vai melhorar muito, tal. Só que, e ele falava, não quero você no doutor Google, se tiver dúvida para perguntar para mim. Aí na clínica, na equipe multidisciplinar de vocês, tem os encontros que vocês realizam, né, pra gente tirar dúvida. Eu fui em dois, eu enchia ele de pergunta mesmo, assim. E aí, quer queira ou não, eu dei uma lidinha no Google, né? E a gente encontra um monte de besteira, um monte. E eu fiquei muito insegura na época, mas eu estava sozinha. Eu, com o doutor Gustavo e o doutor Paulo, né? Que estava de contrapartida aí comigo, me mostrando os porquês, para quês, o entender também ali o processo que era de dentro para fora. E nessa época aí eu comecei a fazer uns treinamentos de imersão, de desenvolvimento humano, de uma série de coisas. Eu comecei a olhar de dentro para fora. Foi onde eu me tornei psicanalista também, né? Sua colega aí de profissão, porque eu fui me conhecer. Eu precisava mudar aquilo. E aí o doutor Gustavo me deu toda essa força aí, foi tudo muito perfeito, não tive medo. É por isso que eu sou uma das pessoas que entra no grupo mesmo, incentiva o maior número de pessoas. Fiz muita amizade com muita gente, muito cliente, paciente da Gastros, por conta disso mesmo, né? De eu olhar e ver que a pessoa está desesperada, ai, nunca mais vou tomar água. Você lembra, doutor Paulo, que eu Sim, ia? sim. Uma das Você tinha primeiras receio, né, perguntas de que eu te não poder mais fiz tomar água como antes, né? porque eu tomava 5, 6 litros de água por dia, né? E Sim, eu te falava assim, meu Deus, eu não vou poder nunca mais beber água. E aquele sim. medo. E eu lembro que o dia, eu te falei isso esses dias, né? Que no dia da minha cirurgia, eu fiz esse processo totalmente sozinha. O doutor Gustavo até brigou comigo, que ele falou, preciso que alguém saiba que você vai fazer cirurgia, porque o hospital não te libera sem ninguém. E o meu receio de alguém dar palpite era tão grande. Eu não Uhum. queria que ninguém me desestabilizasse, né? E foi o que eu te falei, você foi uma peça fundamental para mim, porque depois da cirurgia que eu acordei, eu me vi diante de um copinho de 50 ml de água e eu tinha que tomar aquilo e eu não conseguia. E naquele momento eu entrei meio que em pânico. O telefone tocou, era você. E você falou: calma, Rosângela, pega o copinho, vamos conversando. E aí eu fui ganhando segurança. E o processo foi legal, assim, do começo ao fim. O pessoal fala: 30 dias de líquido, gente. É maravilhoso você se eu falo que a gente renasce mesmo, né? Porque você vira um bebezinho. Os bebezinhos É não verdade, né? ficam 6 meses no leite só, no líquido. É, Ninguém essa morre, fase, né? né? Até essa fase aí, então, intraoperatória, quando você estava lá dentro do hospital e você acordou, falou, nossa, agora eu operei, então, né? Essa fase aí é uma fase bem delicada, né? A pessoa às vezes se arrepende um pouquinho, será que eu fiz certo? Será que eu não podia ter fechado a boca, né? No seu caso, eu vejo que a lesão de joelho e outras comorbidades que você tinha, parece que não tinha nem muito outra opção, né? Porque até para você fazer exercício era mais difícil, né? Com a questão Aí não da conseguia fazer mais comorbidade. nada, né? Dentro da minha Sim. casa, eu não conseguia subir 2 degraus aqui, era difícil para mim. Eu trabalhava, onde eu trabalhava, eu ia de condução, metrô, ônibus, essas coisas. Eu não conseguia, eu cheguei a cair já dentro de ônibus, porque o joelho falhava, assim, não dobrava, né? E aí ele Sim, falhava, eu vivia caindo. E eu tava ruim, sim, assim, a autoestima, foi o que eu te falei esses dias, né? A gente sofre muito preconceito também. sim, Eu, eu lidei com muito preconceito. Os gordinhos são tratados de uma forma muito, sim. muito violenta mesmo, assim, Tem toda aquela né? questão do Então, estigma, né?
Rosângela, assim, né? Do estigma. Tá? E que, Do na estigma. verdade, é muito sofrido. Não, não que não tenha espaço para que cada um tenha um corpo, um jeito diferente, mas a nossa sociedade é muito cruel, né, Rosângela? Muitas vezes, Cobra né? muito, que eu te falei, né? Que eu sentava no ônibus e eu ocupava um assento e meio e as pessoas sentavam do meu lado, porque elas não cabiam, óbvio, né? Me Uhum, olhavam feio, querendo dizer, nossa, tá sim, ocupando tudo, sabe? Eu sim, sofri muito com isso sim, também. Essas coisas você vai sim, se fechando e o sim. teu emocional vai ficando abalado. Aí Você acha que você até vai, afetou um pouco a sua autoestima, uma questão até da cobrança, né, social? sim. E você começa você passa a se esconder atrás do seu corpo, né? Eu percebi que em um determinado momento eu tinha, eu sofria tanto com essas exclusões, né, na época. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer mais para engordar mais. A gordura era a minha maior desculpa. Se o Paulo falasse, ah, Rosângela, vamos hoje numa galera aí no barzinho. Ai, não tenho roupa, não me sinto bem. Então era a minha desculpa, porque eu não queria estar em lugares que eu iria ser maltratada, né, de alguma forma. Então E ficou um você ciclo, é. né? Você já estava um pouco acima do peso, aí você acabava relaxando um pouquinho, não tinha muito ânimo para se cuidar, né, Rosângela? Não, nenhum. Você perde. Você vai perdendo a pulsão de vida, né? Que a gente fala. E Uhum, eu entrei sim numa depressão na época, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, graças a sim, Deus. É aquilo que eu te sim, falei, eu mudei de dentro para fora. Então, sim. quando eu vejo no grupo alguns relatos assim de algumas pessoas, eu me intrometo lá, eu chamo a pessoa no particular ali, eu falo, não adianta querer buscar sol fora, você tem que ver o que está pegando aí dentro, que te impede de, por exemplo, eu não vou conseguir ficar numa dieta líquida. Eu não vou conseguir, já coloca um monte de dificuldade na coisa. Eu falo, foi um período, esses meus 3 primeiros meses pós-cirurgia, eu falo que eles foram os 3 meses mais importantes da minha vida, porque foi onde eu tive uma nova relação com os alimentos. Até hoje eu me pergunto, eu preciso disso? Assim, não sou a chatona, não. Eu como tudo. Eu te falei que eu bato uns pratões, né, Paulo? Eu como bem, eu não como que nem Eu sei passarinho, que, você não. sabe até, eu chamei muitos pacientes que estão no processo de preparo para essa live. Eu acho que é um dos grandes medos de quem está indo para a cirurgia ou quem acaba de operar, né? Será que minha vida gastronômica acabou? Será que eu nunca mais vou poder como antes, né? Tem uma mudança grande, né? Até eu te perguntar, né? Como é que você vê, assim, a diferença da sua alimentação antes e depois da cirurgia? Aí, deixa eu contar uma coisa engraçada. Uma semana antes da cirurgia, eu quase morri, de verdade. De É, congestão, de tanto que eu comi, que eu achava que eu nunca hum, mais ia poder comer coisas gostosas que na danadinho, vida. né? A gente recomenda os pacientes não fazer despedida, né? Assim, Eu vai- fiz uma despedida de passar mal mesmo. Eu gosto de comida japonesa. Eu fui no restaurante japonês sozinha. Entrei, falei, não quero que ninguém me veja comendo, mas eu Ó, comi, que eu não conseguia sair do restaurante. quem tá indo pra cirurgia não siga essa parte do Não exemplo, mas façam, não façam isso. Eu queria apontar justamente por isso, porque é, não precisa, gente, porque eu fiz achando que eu nunca mais ia comer nada daquelas coisas. como se tivesse acabado Pedi a sua vida 12 gastronômica, né, acarajés de Rosângela? uma Assim, vez né? só. Comi até morrer, e isso me fez mal. Eu poderia ter ganhado um fôlego ali antes da cirurgia, né? Mas é aquela crença, porque a gente acha, né? Ai, porque eu vou ter restrição. Não, gente, não vai ter restrição. Vai ter coisas que caem bem, tem coisas que não caem Muda um bem, pouquinho o mas a paladar, gente né? Tem pode coisas comer que tudo. você gostava que hoje você não gosta mais, ou vice-versa, que você passou a gostar, Rosângela? Sim. Sim, por exemplo, café. Eu odiava café. Hoje eu não posso nem sentir o cheiro que eu já tô babando em cima, né? E assim, eu particularmente, o doutor Gustavo já falou que o pH da gente muda um pouquinho. A gente sente que o doce fica um pouco mais doce, o salgado fica um pouco mais salgado, mas isso é legal, é um parâmetro Sim, bom. sim. Você Eu teve que aprender a como comer mais doce, devagar, teve que comer mais devagar. Assim. eu tinha um prazer enorme quando eu saí da líquida de ficar com aquelas 35 mastigações, assim, era chato, era, mas eu falava, é minha chance, é a minha oportunidade agora, eu tenho que reaprender. É agora o momento, eu tenho que fazer agora. Aham. Então, assim,
eu não fiz um drama para dieta líquida, eu curtia, eu agradecia assim cada líquido que eu colocava. Eu ficava pensando, se o bebê dura 6 meses com leite, eu posso durar com esse líquido aqui. Às vezes dá vontade de mastigar assim alguma coisinha, morde gelo, morde alguma coisa, morde dedo, sei lá, faz qualquer coisa. Mas passa, é uma questão eu falo, se jogar, né? É se jogar na coisa, é entrar de Sim. cabeça ali. E aí depois que passou para pastosa também, curtir, você começa a sentir o gosto, você começa a Sim. entender o teu metabolismo, você começa a Sim. perceber o que é fome e o que é vontade. É um momento assim, eu falo que esses 3 meses para mim foram Sim. o Especiais, né? maior aprendizado da minha vida. Sim. Até uma coisa que eu ia te perguntar, né, Rosângela? Como eu te falei, eu falo que é como se fosse uma terapia do espelho, né? Eu acho que muitos pacientes que estão aqui, que passaram também por isso, se quiserem fazer também a sua contribuição aí, se fiquem à vontade. Mas aqueles que estão indo para a cirurgia, essa fase pós-operatória, principalmente na parte da dieta líquida, a pessoa tem que ter um certo preparo mesmo, saber que isso vai passar, né? No seu caso, você passou bem, então, pela fase da dieta líquida, Rosângela, assim? Passei. Você nem Eu deprimiu nessa confesso que fase, assim, né, Rosângela, assim? não, e eu fiz tudo só, que nem o pessoal fala assim, ah, eu vou precisar de ajuda, aquela coisa de antes da cirurgia tem que deixar tudo prontinho. Gente, dá para fazer tudo. Depois que você sai, eu falo que foi a cirurgia mais complexa que eu fiz, mas ao mesmo tempo foi a mais simples, assim, porque Sim. desde o hospital, eu acho que ali também eu já tive um princípio assim, eu não senti tanta dor, porque a dor dos gases, porque eu ficava andando para lá e para cá no hospital toda hora. E eu lembro que você falava assim, evita de falar para o ar não ficar entrando, tal. Dicas valiosas assim, porque você Sim. fica com dor, te assusta um pouco, né? Mas Sim. as dores no andar, logo em seguida da cirurgia, os 2 dias que eu fiquei lá no hospital, foram de extrema valia para mim. Eu não senti dor, quase nada, muito pouco. Doutor Gustavo falou, tem que fazer caminhada. Eu lembro que no terceiro dia, olha que louca, né? Terceiro dia da cirurgia, eu fui andar. Você que é da Zona Norte aqui, você conhece aquela ladeira da padaria Leão 13 ali, né? Eu subi Nossa, aquela ladeira no terceiro dia. Falei, já que tem que caminhar, vamos vou caminhar. caminhar, E né? eu fiz todas as minhas É, sopinhas, eu fiz sozinha. sim, Foi um sim. processo bem gostoso. Que Aí você vai legal. curtindo. Dia a dia a tua roupa vai ficando mais larga, aí você vai conseguindo Sim. cruzar uma perna. Por falar nisso, né, É Rosângela? gostoso. Quantos quilos você perdeu desde que você fez a cirurgia, Rosângela? Perdi não, quem perde acha. Eu eliminei. Eliminou, bem falado. Eliminei 62. 62 62. quilos. Nossa, então dois. hoje é como se você tivesse com um saco de cimento a menos, né, Rosângela? Assim, né? Eu tirei uma pessoa de mim, né? Que eu tô com 68 hoje. Eu tirei praticamente uma de mim É. e a minha vida melhorou 100%. E você Hoje não eu. retomou nem um pouco desse peso, pelo que a gente conversou, né, Dani? Você continua Não. com. Não teve Eu te reganho falei de peso. que o ano passado, depois da pandemia, que eu acabei saindo da minha empresa, né? Que aí eu tive tempo para academia, essas coisas. A academia, gente, é uma coisa assim. Façam desde o começo, é importante sim. É, Não fica naquela ilusão, ah, eu tô emagrecendo, fiquei magrinho. É o olhar de dentro para fora. Porque se você sim, olhar de fora para dentro, você vai ver o seu externo, você vai ver emagrecendo, tá é, tudo certo. Mas a sim, gente sim. precisa se ajudar lá dentro, assim. E E isso daí sabe, vai. sabe, Rosângela, eu sempre falo na fase de adaptação que até certo ponto a cirurgia bariátrica é você cortar a grama, mas não cortar a raiz. Se não cuidar, ela pode renascer de novo, né, que seria a obesidade. Então, geralmente a gente vê muitas pessoas que têm uma vida muito corrida, que não tem tempo para comer direito, que não tem tempo para fazer um exercício, para dormir, tem às vezes um turno de trabalho muito desumano, né? Então, acaba não se cuidando, né? Acaba deixando por último o cuidado de si mesmo. E a bariátrica, nesse caso, pode nem ser muito bem indicada, porque a pessoa pode até ficar mais fraquinha se ela não se cuidar, né? E até um dos motivos que eu te convidei, porque eu sempre vejo você lá, postando nas redes sociais, lá você na academia, você vai com frequência na Para academia, estimular a né? galera, né? É. Como é que tá? Você Porque essa parte de estimula. exercício físico, uma coisa que até depois, no dia que tiver a live com a Emiliana, que é a nossa fisioterapeuta, ela pode até explicar melhor, porque além da massa gorda, a gente perde massa muscular também, né, Rosângela?
É, o Fala um que pouquinho mais a dessa gente parte, perde, essa né? parte aí, né? Porque se você não cuidar, você pode até acabar se curvando, acabar ficando fraquinho, né, Rosângela? É, por isso que eu te falo essa questão da academia, Paula, é importante, porque no primeiro ano eu tinha essa vida maluca aí, de não ter tempo para nada, eu dormia 4 horas por noite, era bem corrida a minha vida. Eu não tinha mesmo. Eu podia falar assim, ah, faz final de semana. Final de semana eu estava extremamente cansada, eu não fazia. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei magra, beleza. Só que eu perdi muita, a gente perde muita massa magra, né? E aí os órgãos lá dentro ficam soltos, porque eles estavam acostumados com a gordurinha, tudo segurando bonitinho. E aí você fica com dor na coluna, dor. As minhas dores começaram a voltar, só que no Ah, corpo magro. mesmo o joelho, como é que ficou o joelho depois da cirurgia, né? Então, depois de um tempo que eu emagreci bem, aí eu fui nesse mesmo ortopedista que eu estava fazendo tratamento já de 6 meses, eu estava fazendo infiltração, todo o processo aqui de fisioterapia. Ele falou, Rosângela, agora a gente está numa parte diferente. Agora você emagreceu, só que você emagreceu massa magra também, né? Por mais que você garanta as suas proteínas, foi embora muita massa magra. Então você precisa ganhar fortalecimento agora. Por isso que eu falo que uma academia é muito importante. Se você não tiver tempo de academia, faça caminhada. Tem um monte de na televisão, no YouTube mesmo aí, coisa para se fazer em casa, de 10, 15 minutos por dia. Sim, E eu sim. falo, se você não tiver 10, 15 minutos por dia, você tá doente, né? Para Porque a você, gente tem que ter pra gente. inclusive E assim, aí melhorou de novo, minha. a caminhada até é boa para a questão do exercício aeróbico e tudo, mas para criar músculo mesmo tem que ser como você faz, né? Academia, um Peso. exercício que possa fortalecer a musculatura, tanto das pernas quanto dos braços, porque até se a gente for pensar, mesmo para E quem é não fez tão bariátrica, é legal. importante porque é uma poupança para nossa velhice, né? A gente ter músculo para a gente se carregar, né? Eu falo que a gente vê aquelas pessoas É, a idosas gente tem só que. assim com as perninhas finas, né? Porque já não tem nem mais músculo para se carregar muitas vezes, né? Quando tá velhinho já, né? Eu falo, eu não quero ser aquelas velhinhas que vai atravessar a rua que precisa de ajuda, tá curvadinha. Não, eu quero. Assim, o que a gente já fez de errado lá atrás, o que a gente já prejudicou da saúde, paciência, já prejudicamos. Mas a gente tem que cuidar de hoje para frente, né? Não é recuperar, é ganhar o tempo que resta. Então, se você pode se cuidar assim, e é uma delícia, a gente ganha massa magra rápido de novo, é gostoso. Eu sou exibida mesmo, você pode ver que eu fico postando aí na academia, porque eu amo ver o músculozinho nascendo. E isso daí, a academia, me evitou ter que fazer reparadoras. Eu não precisei, eu emagreci 62 quilos. Eu não precisei, eu só fiz o seio, porque o meu seio realmente ele despencou, né? E ele só despencou por quê? Porque eu já tinha feito redução lá no passado. Então, como eu emagreci, sobrou muita pele, né? Por conta da redução, que eu já tinha tirado muita glândula lá atrás. Mas de resto, me garanto aí de andar de biquininho, shortinho, feliz da vida. E todo mundo é capaz disso. Eu tenho aqui alguns amigos que eu fiz aí, né? Tem o Felipe, a Cris Fumeiro, tem a Bruna Merigo, e você vê a Bruna que é ratinha de academia todo dia, não tem uma pelinha sobrando, sabe? Então, são pessoas que a gente tem uma rede de apoio, né? A gente Exato. acabou um ajudando o outro. Eu sou a mais antiga dessa galerinha de cirurgia. Uhum. Eu lembro que o Felipe, ele, ai, Rô, eu tô passando mal. Até hoje eu brinco com ele, ai, eu tô passando mal. O que que você comeu? Ai, comi cupim. Eu falo, ah, parabéns, né? E assim, a gente fica trocando experiências. E hoje tá todo mundo feliz, com a autoestima boa, com a saúde. Paulo, a saúde é algo assim que não tem preço. Não tem preço a qualidade de vida que você ganha depois Eu não tinha problema de diabetes e tal, mas hoje eu durmo bem, eu acordo bem, minhas dores diminuíram. Eu tinha apneia do sono, eu lembro que eu tinha 27 paradas respiratórias por hora no meu exame de apneia, quando eu era gordinha.
Hoje eu faço as coisas, eu não me canso, eu tenho disposição, sabe? É uma Hum, qualidade muito legal, muito. E eu sim. vi muitas pessoas que tinham diabetes, um nível bem complicadinho aí, saíram da É, cirurgia sem. Hoje eu só sem gasto dinheiro diabetes, com uma né? vitamina, mais nada, eu Ah, não tomo legal. remédio, não preciso de Hum, nada, nada. que bom, né? Você está falando muito dessa mudança que você fez, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que a gente tem que mudar de dentro para fora, que é o principal, mas também de fora para dentro. Na medida que você também foi Sim. mudando fora, isso também foi ajudando você se mudar, se modificar. Então é um trabalho conjunto. Claro que é grande a importância esse trabalho interno que você faz, né? Inclusive você é terapeuta também, né? Você é psicanalista. Então você também trabalha, ajuda outras pessoas também. Então você também pode usar um pouco desse seu conhecimento para se ajudar também a pesquisar, né? Que motivos que faziam você Sim. comer, né? Eu falo, né, que a fome emocional, né? A gente às vezes coloca o alimento a tentar compensar alguma coisa que não está bem. A gente trabalha muito isso aqui na parte da psicologia, né? Então, isso a cirurgia ajudou, mas você também foi atrás disso, né? De se conhecer melhor, né? O que do ponto de vista emocional, estava fazendo ganhar peso? Porque até eu vejo, né, Rosângela, se a pessoa não trabalha isso, se ela não vai mais a fundo, ela pode vir a reganhar peso, ela pode acabar dando um jeito de bular a cirurgia, né? Então, isso é uma grande preocupação nossa, Ou né, Rosângela? ela passar para outro vício, né? Que nem o pessoal fala muito do vício, agora virou alcoólatra. Porque você substitui. É isso que eu falo, se você não entende o. Você foi de fundamental importância para entender o porquê eu engordava. E a minha busca também de procurar entender por que que eu compensava na comida. Minha válvula de escape era o comer. Era meu momento de prazer, assim, de felicidade, que me remetia a coisas boas, né? Me trazia alegria, mas era momentâneo ali. Então, Uhum. depois que eu fiz a cirurgia, eu não tenho restrição. Eu como de tudo mesmo, como de tudo, como bem, como Viu, coisas pessoal? saudáveis, Ouve o como que a Rosângela está falando, besteira. né? O pessoal que passa comigo fica preocupado, né? Ah, será que acabou minha vida gastronômica, né? Mesmo a questão da água, hoje você toma água normalmente ou um pouquinho mais devagar, Rosângela, assim, né? Eu tomo um pouquinho mais devagar, mas eu tomo a mesma quantidade, mesmo. Não tenho restrição, Paulo. Assim, as restrições que eu tenho é que todo mundo vai ter. Eu lembro muito bem da doutora Andréia me falando, a Nutri, né? Que ela falava assim, você tem que perguntar se você precisa. Que ela falou, a dificuldade do bariátrico é com o açúcar e a gordura, né? A Que passagem pode dar o rápida ali, famoso que dumping, né? Principalmente na o cirurgia do famoso DAN. bypass, é comum ter dumping. A Rosângela quase não tem dumping, né, Rosângela? Assim, né? É só alecrim dourado, eu tive muito pouco, né? Mas assim, são escolhas. Tem até uma amiga minha que ela deve estar aí na live, que ela fala assim: se você sabe que você vai passar mal, então por que que você come? Ok, eu vou comer. Eu sei que eu vou passar mal, mas eu tô com vontade. Eu respeito a minha vontade naquele momento. É vontade, não é fome, né? Não Sim. pode se tornar todos os dias. Tô com vontade todo dia, né? Não, mas eu como e eu sei que vai. Eu fico às vezes meio indigesta, mas voltando ali o que eu ia falar da Andrea, né? A Andrea falava assim pra mim: quando você colocar um doce na boca, você tem que se perguntar. Para que que vai servir o doce? Primeiro olhar para o teu lado fisiológico. Para que que serve o doce? Vai servir para alguma coisa? Vai te trazer nutriente, proteína, vitamina? Não, não vai. Então é para saciar um desejo. Beleza. A gordura. Para que que serve? Eu vou comer uma fritura daquelas assim? Para que que serve a fritura? Para nada. Só que assim, toda restrição não é legal também, né? A restrição deixa a gente meio paranoico. Então, para quem tá aqui na live, que ainda vai fazer cirurgia, vi que a Rafa que é a minha amiga que eu te falei que fez esses dias, acho que faz 15 dias que ela fez, eu vi que ela tá assistindo aqui. E ela é novinha, viu? Ela é mocinha, menininha, e tá aí, né? Corajosa, foi e fez. Você tem que se perguntar. Então, se você faz todo esse processo de mudança, você tem que fazer valer a pena, sabe? Então não vamos chutar o balde. Peraí, vamos se organizar. Eu tirei um pedacinho do meu estômago, no meu caso, da bypass, né? Tirei um pedacinho do meu estômago, mudei toda a constituição aqui do meu processo fisiológico e tal.
Para eu continuar tendo os mesmos hábitos de antes? Não. Então eu tive 3 meses para reaprender. Líquida, pastosa e a branda. Aí vem a tua vida real. E agora é hora de você encarar. Então eu sempre me pergunto antes. Eu me coloco em primeiro lugar minha saúde. Então, o meu alimento primeiro precisa me trazer proteína, as coisas lá que a gente precisa para viver. O meu prazer vem em seguida, porque isso já é um prazer também. Comer Ah, bem, saudável, é um prazer. você trocou E se eu então, né? quiser comer Primeiro um que você docinho? trabalhou, desculpa, até primeiro que você trabalhou um pouco mais profundamente na terapia, né? Nos trabalhos que a gente fez inicialmente, as questões emocionais que desencadeavam comer. E segundo que você trocou o prazer de comer por outros prazeres. Você foi encontrando o prazer de fazer uma academia, o prazer de se ver bem, de ter mais saúde, de dormir melhor. Então você fez uma troca, né? Foi procurando por Sim. coisas mais saudáveis, né, Angela? Por isso que eu te falo, se você não cuida lá dentro também, o fora é importante, mas se você não cuida, aí, por exemplo, é, eu não posso mais comer, então eu preciso achar uma nova válvula de escape. Aí eu vou beber, eu vou para cigarro, eu vou para algum outro vício, né? Sim, O de entendi. levar a boca ali, né? Como o doutor Gustavo fala na lata, que eu cheguei, eu lembro que no primeiro dia da minha consulta, que eu cheguei com o olho desse tamanho, tanto que eu chorei lá no ortopedista, né? Aí eu falei assim, doutor, mas eu não sei por que que eu engordo, eu nem como, eu espaço demais. Ele, ninguém engorda se não for pela boca, não adianta querer me enganar. Aí aquilo me deu uma parada, eu falei, é verdade, ninguém engorda se não for pela boca, porque a gente fala assim, ah, eu não como, mas eu engordo. Se você for olhar a fundo, você comeu sim. Ninguém engorda sem A gente comer, né? costuma se negar, né? Você como psicanalista, né? É Esse negação, né? mecanismo de defesa, né? Se a gente se É, nega, não, eu não tenho totalmente. problema, não, então eu bebo, mas só socialmente, né? A gente se engana muito, né? Ou seja, assim. E quando a gente admite como mesmo, bate os pratões. Eu falei esses dias pra você, eu não como passarinho, eu como bem, eu como direitinho, como a doutora Andréa me explicou, sempre a prioridade é sempre a proteína, tem que caber a proteína, depois entra o resto. Às Ah, vezes eu tô meio cansada de proteína, eu faço o inverso, mas assim, ficar de olho. Ter ah, também outra coisa, Paulo, que eu vejo no grupo, muita gente falando, ah, porque tô com os níveis baixos de vitamina, disso, daquilo. Aí eu pergunto, tá tomando aquelas vitaminas que você vai ter que tomar pro resto da vida? Não. Ah, emagreci e parei com tudo, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus, não você toma façam vitamina até isso. hoje. Há 4 anos você toma vitamina, Rosângela, assim? 4 anos eu nunca faltei um dia a minha vitamina. E eu compro uma vitamina que não é cara, assim, é um precinho razoável, não é dessas caríssimas, é tranquilo, dura Ah. E 2 meses pra mim. você trocou vários remédios por uma vitamina, né, Rosângela? Assim, né? Eu não tomo remédio nenhum, Não, nenhum, nem, antes nem, você tomava alguma medicação talvez para dor, né? E outras pessoas que já têm diabetes, que têm uma pressão alta. medicação, eu vivia com corticoide, que me engordava mais ainda. Corticoide, remédio de coração, de colesterol, disso, daquilo, de depressão, de remédio para dormir, remédio para respirar. Troquei. É até estranho, né? Porque hoje é um potinho. E é gostoso. Eu criei hábito, assim, como eu sou a Rosângela da água, eu ainda tomo muita água. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu já vou tomar minha água. E o potinho da vitamina tá do lado, para eu não esquecer. Então, eu tenho que olhar para Você falou do vitamina. Felipe, né? Uma das preocupações do Felipe, esse nosso paciente, é que ele tinha medo de nunca mais tomar água como antes, né? Muda um E agora pouquinho, né? ele tá tomando água. Você continua tomando os 2 litros, 3 litros por dia, mas só que bem Ai, fracionadinho, né? Assim, né? assim, a gente não é mais aquele negócio que comer com euforia, beber Sim. com euforia. Não Então, pode mais beber junto com a refeição, né? Assim, né? não, pode. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas, às vezes, quando você come um pouco mais rápido, o teu organismo vai te falar. Ele vai te dar um toque, não coma rápido, porque entala. Ele mesmo vai te Então, ensinando, né? Ele ele vai vai te dando uns ensinar. toques, assim, né? Aí você observa e fala, eu tô comendo rápido. Calma, Rosângela, respira, come devagar, mastiga um pouquinho. Então, eu me reeduquei nesse sentido. Aí eu acho engraçado que às vezes eu dou aquela paradinha assim, tipo, deu uma entaladinha rápida, né? E alguém fala, ai, toma água, toma alguma coisa. Gente, bariátrico não é assim. Se eu colocar um gole de água, eu entalo mais ainda, né?
Eu preciso esperar descer. É rápido ali o processo. É rápido, é só não se apavorar. E é muito legal esse processo. Eu encho a boca para falar da bariátrica, eu falo bem mesmo. É, tudo bem que, graças a Deus, eu não tive nenhuma intercorrência, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço também, nenhuma teve, só teve uma pessoa, mas porque ela entrou em pânico, aí foi mais mental do que físico, né? Ficou Entendi. apavorada e tal. Mas eu só conheço gente de sucesso. Só casos de sucesso. Claro que se você for lá, onde o doutor Gustavo não gosta que a gente entra no Google fazer perguntinhas, a gente vai achar umas barbaridades, assim, terríveis, com uma semana de operado, quer comer feijoada, sabe? Você vai achar. É E aquela não pessoa que é não isso. mudou, né? Ela mal acabou de operar, já quer saber quando pode voltar a beber, quando pode voltar a comer Ah, eu quero saber como que eu salgadinho. posso comer. Você vai Exato. comer e passa rápido. E é um processo gostoso, é um processo de autoconhecimento. Então, quem não fez ainda, eu te falo, tanto é que às vezes tem o pessoalzinho aí no grupo que fala, né? Aí quanto tempo demora depois que faz a. Como que é o nome que tem que fazer antes lá? Laudo, né? O laudo lá, O a parecer lá, o parecer? perícia, né? A perícia no convênio, né? Ai, quanto tempo já tá naquela ansiedade? E eu dou uma força para essas pessoas. Eu falo, gente, curta essa ansiedade, que é uma ansiedade tão gostosa. O antes, o durante, o depois é um Depois, processo gostoso. Viva, não exato. adianta eu virar pro Paulo e falar, ai, Paulo, não fica assim, ansioso. Eu falo, fica assim, é um período gostoso, curto, você vai ficar contando os dias, vai ter aquele friozinho na barriga gostoso. É legal, é gostoso. E você reaprende, é uma nova oportunidade de viver, é uma nova oportunidade de você recuperar sua saúde mental e sua saúde física. É muito Sabe, legal isso. deixa eu falar assim, para quem está entrando agora, tem pessoas entrando. O pessoal tá Só, tímido, né, Paulo? Ninguém faz perguntinha, só tá pois é. entrando, olha. Então, o pessoal está Quem entrando fez só agora, né? pergunta? Até só para quem está chegando, nós estamos entrevistando hoje a nossa querida Rosângela, né? Que está nos contando a sua experiência com a bariátrica. Ela operou já há 4 anos, né? Perdeu cerca de 62 quilos, ou melhor, eliminou, né? 62 Eliminei. quilos e não teve reganho de peso. E a gente convidou ela justamente porque ela tem sido um bom exemplo aqui para nós, né? De como fazer as coisas e para animar quem está chegando. Então, quem puder fazer perguntas, fiquem à vontade. Ou também falar um pouco da sua própria experiência também. O objetivo nosso é esse. A gente ficou muito feliz com a chegada das redes sociais, porque a gente pode ter esses espaços de encontro. A pandemia até nos trouxe uma coisa boa, apesar de todo o sofrimento que ela trouxe também, né? A gente começou a fazer reuniões em equipe, em grupo. Nosso grande sonho de consumo é fazer um grupo terapêutico para quem operou, para a gente poder trocar ideias, para fazer uma terapia em grupo, né? É Antes era tão mais difícil legal. reunir todo mundo, porque cada um no bairro, né? A Gastos, ela acaba regimentando gente de várias cidades, até de outros países. A gente já operou até gente dos Estados Unidos que veio aqui para operar conosco, né? Então agora a gente pode reunir essas pessoas numa sala só. Então é o nosso grande sonho poder juntar todo mundo. Então, sendo assim, né, eu queria saber agora um pouquinho, para quem está chegando agora, tem muita gente que está aqui, que eu vi, que passou aqui, que está no grupo, que está em processo de preparo para bariátrica. Se você pudesse dar, você já falou muito disso aqui nas suas falas, mas se você pudesse dar algumas dicas para quem está chegando agora, o que você falaria para que a pessoa ficasse bem, Rosângela? Assim, A né? primeira dica, tem dúvida? Pergunta para o médico, pergunta para o psicólogo, pergunta para a nutricionista. Não São vai as no Google, pessoas. né? Não vai no Google, né? Não vai no Google, não vai no vizinho, não vai na experiência do outro. Cada um tem. Eu tive uma experiência, a outra teve outra experiência. Cada um sabe onde que o sapato apertou aí ou não. A Bruna entrou, ela falou que não ia entrar, ela aqui, ó. A Bruna é nossa atleta. A menina que treina dia, noite, de madrugada, tá viajando, ela falou que ia A Bruna, entrar. antes de fazer a bariátrica, ela já era atleta, já, né? Agora, depois que ela Ela operou, já era, ninguém mas segura mais ela, né? Assim, né? eu tava falando, não sei se ela ouviu, mas ela não tem uma pelinha. Eu cruzei com ela esses dias aí, bicha não tem uma pelinha sobrando ali. Olha, ela é um baita de um exemplo, viu? Aliás, eu conheço vários casos de sucesso aqui, né? E eu sou maior incentivadora mesmo. Então, as dicas assim que eu dou, primeira coisa, tem dúvida, pergunte para o seu médico. Não vá perguntar para ninguém de fora.
ou sei lá, se for para agregar, beleza. Agora, se for para botar medo, pânico, esquece. Eu lembro que o Dr. Gustavo, às vezes até ele, né? Porque o Dr. Gustavo é direto e reto, assim. O nosso divo, ele não tem meias palavras, não, né? E às vezes eu fazia tantas perguntas, porque como eu venho de uma família com muitas pessoas que já tiveram câncer, inclusive minha mãe já teve câncer, né? Então, meu medo, assim, eu lembro que eu fui numa das reuniões, eu falava assim, doutor, mas só mais uma pergunta. Eu fazia um monte de pergunta, né? Aí ele dava aquela olhada, tipo, ah, mais uma, né? Aí eu falava assim, e se eu tiver câncer, o que que vai acontecer, né? E aí ele falava, é vida normal, é vida que segue, é tudo normal. Tanto é que a gente teve Até a mesmo, a gente crise. sabe que desculpa interromper, né, mas o emagrecimento também previne muitas doenças, inclusive o próprio câncer, né? Então, né? Prevenir doenças de coração, prevenir câncer, né? Porque as suas células, elas começam a respirar, né? Elas não vão ficando tão Sim, doentes como elas sim, estavam quando a gente estava gordinho. exato. Então, as dicas, a primeira dica de ouro é isso. Não vá procurar no externo. Procure com a equipe multidisciplinar aí da clínica. É, procure se olhar realmente o porquê que você tomou a decisão de fazer uma cirurgia deste porte, né? É porque você quer mesmo? É porque alguém mandou? É porque alguém. Ah, é porque eu não sou amada, porque eu sou gordinha, sabe? Não faça pelos outros, faça por você, sempre. Por isso que Sim. eu falo que lá no começo eu não falava para ninguém, porque eu não queria ter. Eu falei para duas ou três amigas mais próximas ali, minha, de mais assim, não que eu não confiasse nas outras, mas eu sabia que elas estariam comigo, né? Assim, no incentivo e estariam comigo na minha decisão. Mas não deixa nenhum externo mudar. É, é, é a tua vida, você é um ser. Ontem mesmo eu falei para uma paciente em terapia, né? Eu falei, olha, quantos milhões de pessoas nós somos no planeta? Não tem ninguém igual com a digital igual. Nós somos seres únicos, individuais. Então faça por você, olhe para a tua saúde, se dê uma chance de recomeçar. Não é só para ficar bonito ou bonita, ficar magrinho, né? Porque o gordinho também é bonito. A gente não pode falar que é gordo é feio. Isso eu falo bastante, né, Rosângela? Que a gente não condicione a gente estar magro para se amar, né? Então eu falo que mesmo a gente pode estar acima do peso e a gente está procurando se cuidar, procurando melhorar a nossa saúde e ainda assim se amar, não condicionar, né? Mesmo na vida amorosa, eu vejo pessoas que estão acima do peso, mas que têm uma vida amorosa perfeita, que têm um relacionamento bom. Então, que a gente não condicione, quando eu estiver magro, eu vou me amar. Claro que ajuda bastante, né? Acho que no sentido da pessoa estar Sim, mais a disposta, autoestima melhora, assim. lógico. Mas também é Eu importante a vejo gente assim, praticando, né? A autoestima, mesmo antes da cirurgia, né, Rosângela? você vê as pessoas, as fotos do antes e depois, é transformador. Às vezes você nem reconhece as pessoas, porque você vê as pessoas toda arrumada, cabelo, unha, faz uma maquiagem, bota uma roupa bonita, e antes estava tão desgostoso, assim. Sim, sim. Eu sou um pouco contra esse negócio de falar porque todo mundo associa o gordinho à falta de saúde. Não, eu conheço um monte de gordinho cheio de saúde aí também, e eles não são menos que um magro, não. Mas assim, você tem que ver onde que é, tem que olhar para o seu, não é cuidar da parede lá da casa do vizinho, da grama do vizinho, né? Você tem que cuidar da sua Como graminha que ali. você se É sente, para né? você. Que nem Exato, eu exato. fui procurar por conta de problema ortopédico mesmo, não queria morrer da mesma coisa. Eu vi o tanto que minha mãe sofreu por conta do peso, que ela não conseguia se recuperar daquele joelho. Ela colocou prótese no joelho, mas ela era gordinha, ela não tinha força para levantar, ela não tinha força para andar, e aí foi indo. Ela ficou 6 meses de cama, teve um infarto fulminante, porque, né, acho que alguma coisinha de sangue lá, algum coágulo lá deu ruim. E aí eu falava, meu, eu não quero passar por isso, eu não vou passar por isso, eu vou mudar isso. E mudei, não me arrependo. Tenho uma vida super normal hoje. Eu acho engraçado, assim, que quando eu falo que eu fiz bariátrica, as pessoas, a primeira coisa que pensam, nossa, mas você não parece operada de bariátrica, porque é outra crença. As Sim, pessoas associam pacientes de bariátrica com cara de doente. Claro que vai chegar um momento que, assim,
visualmente dá uma chocadinha aí na sociedade, porque eu, por exemplo, eu tinha quase 140 quilos, eu tinha, né? Da noite pro dia eu passei a ter 70, as pessoas te estranham, elas automaticamente falam, nossa, tá doente. E tem um processo. Ah, outra coisa que eu queria falar, Paulo, não sei se a gente está com tempo, mas eu acho legal a gente falar isso para a turma que está chegando. Tem fases de peso, né? A gente, num primeiro instante ali, você vai eliminar, eliminar, eliminar. Vai ter um momento que vai parar. E aí eu percebo que tem um pessoalzinho que fica desanimado. Ai, mas eu só emagreci 8 quilos, o outro ali com um mês emagreceu 15. E eu sempre falo, calma, gente, calma. É um processo individual de cada um. Daqui a pouco começa, é uma adaptação do seu organismo. Daqui a pouco começa a acelerar tão rápido de novo. Daqui a pouco dá uma freada. É o teu organismo Sim. entendendo a tua nova vida. Então é isso que eu falo, não olhe sempre lá na grama do vizinho. Não é porque o Paulo eliminou 10 quilos e eliminei 5 que eu estou fazendo errado. Não, eu não estou fazendo errado. É o meu Sim. organismo. No final, Sim. todo mundo vai eliminar 40, 50, todo mundo. E o meu É, processo de 62 quilos foi em um ano, né? sim, Foi sim. muito rápido no começo, passei uns Depois 2 meses deu que um eu platô, né, Rosângela? Assim, né? não eliminava nada e eu mesma já fiquei Sim, naquela noia, falei, meu Deus, tô fazendo alguma coisa errada, né? E sim, aí a gente sim. fica meio surtado com isso, mas não surta, não cai cabelo se você fizer tudo que o seu médico Direitinho. mandar direitinho, tomar Você não teve queda de vitamina. cabelo, Rosângela? Assim, né? Muito pouca lá no quinto mês, mas muito pouco mesmo, muito pouco. Sim. E É, aí já no sexto mês meu cabelo ficou, tanto é que meu cabelo é lisinho, mas meu cabelo é cheio. Minha unha depois da bariátrica ficou muito mais forte. eu ia dizer para você que algumas pessoas até podem ter um pouco de queda de cabelo, porque é uma perda tão rápida de peso que o organismo Sim, você ressente um perde um pouco, né? monte de Mas vitamina depois aí. volta ao normal. E até só para, quando você falou daquela aspecto, né, saudável, as pessoas que de fato não se cuidam, que não tomam vitamina, que não comem direito, pode até ficar com um aspecto não tão saudável, né? Mas todo mundo que cuida Chega com carinha de direitinho, doente. todo mundo que cuida, toma vitamina. Por isso que tem que ter muita responsabilidade para fazer essa cirurgia, né, Rosângela? E Tem. aproveitando, Porque é não, o uma coisa que você Felipe. vai ter que mudar para o resto da sua vida, né? Você vai ter que olhar para isso. Não adianta fugir. Você vai ter que É, olhar. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que lembrar de tomar água. Eu tenho que lembrar de comer proteína. Às vezes enche o saco, assim, às vezes você fala, "Ah, não aguento mais olhar ovo, frango, carne." se, Ok, é, mas você vai ter que comer. São escolhas, né? Mas eu como de tudo, viu? aproveitando, né, o Felipe entrou, bem-vindo. A gente falou de você, viu, Felipe? Depois volta aí para você ouvir o que a gente falou. É, Mas Felipe, até eu contei do seu cupim aí. um dos medos do Felipe era não poder tomar água, né? Principalmente no começo. Depois dá o seu depoimento aí, viu, Felipe? Como é que tá agora, né? Agora, Podia chamar ele ao vivo aqui, né? Ele morre de vergonha. A Rafaela, né, escreveu para nós aqui. Adorei a conversa, muito obrigado por compartilhar, Rô. Você é um exemplo. Estou há 12 dias de bypass e estou muito feliz com essa live, muito mais motivada ainda. Então a Rafaela nos agradece aqui, né? E ela é menininha, ela é super novinha, tem 20, acho que 22, 23 anos. A família Sim. ficou com um pouco de medo, lógico, né? Assim, que Uhum. poderia ter esperado um pouquinho mais, poderia ter feito outras tentativas. E aí eu Sim. até falei para uma das pessoas, eu falei assim, o problema, por exemplo, você fica esperando com sobrepeso, você está detonando cada vez mais um pouquinho suas articulações, ah, seu coração tem que trabalhar dobrado. Então, assim, para gente que já fez a cirurgia, eu super sou a favor, independente se você tem 20 anos, 22, claro, tenta, né? Mas não fica uma vida Sim. inteira tentando, tentando, tentando. Sim. Tem Sim. uma coisa que irrita profundamente, que eu acho que a maioria aqui que já fez, é alguém virar para você e falar assim: ah, mas você foi pelo jeito mais fácil. Isso cria inimigos, viu? Porque não foi o jeito mais fácil. A gente sabe que não foi o jeito mais fácil. Eu gostaria muito, Paulo, de verdade,
de ter conseguido antes da cirurgia bariátrica, ter realmente conseguido, não foi por falta de tentativa. Eu tentei de todas as formas, passei anos fazendo dieta de tudo, da lua, do sol, da planta, de tudo. Eu fiz Eu acho que muitas dieta de pessoas devem estar tudo. se identificando aqui, né? É legal que é como uma terapia do espelho. Muito do que você está falando eu ouço muito nas minhas consultas, essas dietas malucas da USP, da Lua, da sopa, do CAN, né? Todas essas Acho dietas que é aí. válido, só que aí você desmotiva. E nesse meio tempo, eu fiquei com a minha coluna detonada, joelho detonado, cervical detonada. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para olhar isso. Eu fiquei com sobrepeso muitos anos da minha vida, de 97 para 2018. Eu fiquei com muitos anos pesada, detonando tudo, acabando com o meu coração. Meu coração tinha que trabalhar. E hoje, assim, você sai da cirurgia com uma sensação de que você ganhou uns 10, 15 anos extra. É essa É, sensação que eu tenho. Eu tenho a exato, sensação de que eu ganhei anos a mais de vida. exato. Eu tenho vontade de viver, eu tenho gosto pela vida. E eu perturbo esse povo aí. É gostoso É, de ver. sim. Deixando claro, né, gente, não que a gente é contra que a pessoa faça uma dieta, que ela possa se reeducar. Muitas pessoas que vêm para esse processo acabam pensando, olha, realmente eu não fiz tudo ainda, eu só como McDonald's, eu tomo Coca-Cola, então eu vou mudar, vou fazer isso. E muitos até conseguem emagrecer. Só que a gente lembra Sim. que a obesidade é uma doença crônica e a pessoa pode reganhar peso, então ela vai ter que manter esse cuidado para a vida inteira, né? Então, a gente também é a favor que a pessoa eventualmente sentiu que não está no ponto ainda de fazer a bariátrica e quer tentar mais um pouco, que ela tente com seriedade, ela pode conseguir, só que ela vai ter que ter bastante persistência, né? E, Rosângela, até o Felipe, né, que chegou, falou que pediu desculpa que estava no trânsito, que chegou atrasado, e ele deu seu depoimento aqui, ó, me irrita muito quem diz que o jeito mais fácil foi a cirurgia, né? Já arrumei uma briga por conta disso, né? Me disseram, você só virou uma chavinha e emagreceu. Ele falou, oi? Como assim, né? Entendeu? Ele fica bravo. Ele já falou para mim, ele fica bravo. Eu também fiquei brava muitas vezes. Um dos motivos de eu não ter falado para ninguém. Hoje, eu sinto muito. Muita gente que está assistindo aqui, eu acho que eu vou até causar uma raivinha aí, porque muita gente que me perguntava, eu nunca falei que eu fiz bariátrica. Eu sempre falei assim, eu fiz a dieta da bariátrica, porque eu não queria opinião. Eu não queria correr o risco de pessoas do meu convívio virarem para mim e falar: ah, mas você vai pelo jeito mais fácil. Ou senão, ah, você vai morrer. Nossa, é perigoso. Nossa, porque as pessoas associam, quando você vai para uma cirurgia bariátrica, a sociedade, ela te classifica como um fracassado. Isso não é verdade, gente. Não é. Eu falo, quem vai para uma cirurgia bariátrica é pessoa de muita garra, muita determinação e muita força de vontade, porque não é para qualquer um. Assim, para chegar ali, aquilo que você falou, é o cuidado que você vai ter pro resto da vida prestando. Não é porque a gente é paciente de bariátrico, não. Eu acho que esse cuidado todo mundo deve ter, quem é e quem não é, né? A gente tem que Sim, ter qualidade de vida para viver sim. bem, viver melhor, ser aquele velhinho que não vai precisar de alguém para atravessar a rua ou ser dependente de tudo. A gente quer ser aquele velhinho que está com 90 anos fazendo tudo, Com né? Com as certeza. suas limitações da idade, claro, mas assim, fazendo tudo, com a mente boa, com o astral bom. Então, não é porque a gente é operado de bariátrica e o Paulo não é, que ele também não precisa se cuidar igual a gente cuida, tem que se cuidar, tanto quanto, né, Paulo? Exato, Mas, exato. enfim, não desistam, gente. Quem tá aí na fila, é aquilo, curta cada minutinho, aquele friozinho na barriga de entrar no hospital. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Não vai dar certo. Vai dar certo, gente. Dá É. certo para todo mundo. Eu lembro que eu perguntei pro doutor Gustavo, na minha primeira consulta, eu falei assim: você já operou quantas pessoas? A chata, né? Eu enchi ele de pergunta. Você já operou quantas pessoas? Ah, X, mais ou menos. Quantas já morreram? Aí ele falou: eu só tive uma paciente que era uma senhora de idade, mas aquela já tinha outros problemas, não foi em decorrência da bariátrica, mas, né? Ele falou: eu só perdi uma paciente, né? Aí eu falei: ah, então esse negócio aí não mata, não. Porque se ele faz esse tanto de cirurgia por dia
E ninguém. É igual avião, né? O avião também não tem 1% lá que cai. Tem uma estatística aí que a cada 10 anos cai um, né? Então, é uma coisa segura, gente. Hoje, é, o doutor Gustavo, ele grava a cirurgia, não sei se ele ainda grava, mas ele gravou a minha, e é muito. Eu tenho sangue frio para isso. Eu assisti 1000 vezes o meu Assistiu? CDzinho e eu achava aquilo o máximo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que valer a pena todo aquele trabalho de corta isso, costura ali, e você vê os órgãozinhos lá dentro pulsando, vida. Aí eu falo, peraí, eu fiz tudo isso, tem que valer a pena. Eu tenho que me cuidar sempre. Sim. E alimento é tão legal você poder desfrutar de um pratinho de salada, de uma fruta, comer com gosto aquilo. E toda vez que eu como, eu fico lembrando. Isso daqui tem aminoácidos, isso daqui tem fibra. Não sou neurótica, não, mas assim, eu fico pensando, ai, olha, isso daqui é vitamina C para o meu corpo. Ai, isso aqui, olha, eu tô garantindo a vitamina B. Isso aqui não sei o quê. É legal isso. Você trocou Olhar isso. qualidade, você trocou quantidade ou alimentação inadequada por qualidade, né? Por poder curtir cada momentinho, tanto da vida quanto do alimento, né? Assim, né? Eu curto, eu olho o prato ali, eu acho tão bonita aquela combinação que a Andrea sempre ensinou, né? Como tinha que ser a composição do prato. E eu curto, e quando eu entro, eu falo que pra mim, a dieta das três ali, a mais difícil pra mim foi a branda, que é a última, quando você começa a comer. Porque o teu estômago ele já reduz, então você tem que mastigar bastante. E tá ali, né? O universo te mostrando, vai, Rosângela, aprende a comer com calma, sem ansiedade, porque doía, se comia mais rápido, se não mastigava direito, eu sentia dor na época. Aí era só uma questão de ajuste mesmo, de você se conhecer. Peraí, se eu mastigar 3 mastigadinhas a mais, vai doer menos. E aí você vai se entendendo, você vai se conhecendo. É um processo legal. Porque antes, Paulo, quantas vezes antes da cirurgia eu comia e aí eu terminava e falava, nossa, eu nem percebi o que eu comi. Eu comia, comia, comia. Hoje não. Hoje eu tenho que mastigar, tenho que lembrar de comer devagarinho. E não adianta. Quem faz bariátrica não consegue comer rápido. É É uma verdade. escolha, você vai Por isso que é passar até bom mal. já ir treinando comer. Eu sempre peço para os pacientes que parte do trabalho do psicólogo, eu falo que é o trabalho psicoeducativo. Então, começar a comer devagar, descansar o garfo, já mesmo antes da cirurgia. Não esperar a cirurgia para começar a mudar alguns hábitos, né? Já ir cortando os doces, né? Já ir tentando, para não puxar o freio de mão de uma hora para outra, né? Eu lembro Rosângela, que doce, eu levei foi. um ano. Sabe aqueles encontros natalinos que a gente fazia, o encontro Natal de peso lá, que a Sim, Gastros fazia antes da pandemia? sim. Eu fiz a minha cirurgia em março, aí a gente foi em dezembro, que tinha lá um monte de docinho, brigadeiro. Aí eu tava sem comer doce desde março, nada, nada. Eu morria de medo de comer doce. Eu falei, meu, eu vou morrer se eu comer doce, né? Porque eu tinha medo do dumping. Aí eu lembro que eu Poxa, tava lá na festinha, e aí tava a doutora Andréia, tava você e tava o doutor Gustavo. Eu falei pro doutor Gustavo, fica do meu lado. Eu queria comer um pedacinho pra ver o que acontece. Porque se eu passar mal, você já tá aqui do lado. Aí a Andréia também falou, dá uma mordidinha pra ver como que é. Aí eu mordi um pedacinho assim, morrendo de medo. Aí fiquei esperando, e não aconteceu nada. Eu falei pra ele, ih, agora lascou, agora eu vi que eu posso comer, que não acontece nada. Mas é assim, você pode comer de tudo, mas desde que seja com moderação. Você moderação, né? pode comer brigadeiro, mas você não precisa comer 20 brigadeiros. Você pode comer chocolate, não precisa comer uma barra de uma vez. Você pode comer McDonald's, não precisa pedir o maior lanche ou pedir repetição. Você pode comer. Pode comer tudo. Bom, Eu né? lembro que a doutora Andréia falou pra mim, agora é você com você, você já pode comer tudo. Eu falei, ixi, agora lascou, né? Rosângela, olha, a gente ficaria aqui mais tempo, muito agradável te ouvir. Obrigado pelo seu depoimento. A gente está quase já encerrando. Estou com medo do Instagram derrubar a gente. Não queria, antes de poder despedir de você e de todos aqueles que estão nos acompanhando. Teve algumas colocações aqui de pessoas que estão indo para a cirurgia, né, como a Yara. Felipe comentou Aí eu mais vi uma a vez que Yara aqui. comentou também que é um prazer dele agora poder tomar água, né?
Então, A sua, essa última pessoa que entrou, a Su, ela tem, ele é Su Datatrai, eu não sei falar direito o nome dela. Ela fez recentemente também, ela é minha cliente, porque eu sou terapeuta e massagista também, né? Ela é minha cliente de ah, massagem. Ela fez também, cara e coragem, foi, ó, tá bonitona lá, saudável, tô que só de olho bom, nela. que bom. Muito Bom, legal. gente, Se a gente então, puder incentivar, bora lá. obrigado mais uma vez, viu, Rosane, pela sua Eu que participação, pela sua agradeço. presença. E obrigado a todos que participaram conosco, e mesmo aqueles que vão assistir depois, quando tiver colocado lá no nosso site, também se sintam bem-vindos aqui na clínica, tá bom? Olha lá, Um abraço para O Tadeu tá vocês, uma boa animado, noite. bora lá. Obrigado, viu, Rosane? Obrigada a você e boa sorte aí para todo mundo, viu? Vai dar tudo certo. Obrigado, viu, querida? Deixa eu saber como é que eu Tchau. faço para desligar aqui. Um abração, viu, gente? Até mais, viu? Outro. Tchau, Tchau. tchau.